Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nicole, sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Juiz de Fora e bolsista no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Esse programa visa proporcionar aos discentes a aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica. Como parte das minhas atividades nesse projeto, readaptado à realidade que a gente está vivendo agora, hoje eu vou ministrar a videoaula de genética mendeliana, introduzindo a genética, o trabalho de Mendel e apresentando sua primeira lei, um conteúdo muito importante e muito cobrado nos vestibulares. Bom, antes de falarmos sobre as leis, é importante relembrar alguns termos e conceitos de genética básica vistos por vocês durante todo o ensino médio e que a gente vai utilizar bastante aqui nessa aula, como, por exemplo, a diferença entre fenótipo e genótipo. Bom, o fenótipo é tudo aquilo que a gente observa em um indivíduo, ou seja, todo o conjunto de características que ele expressa. Cor dos olhos, dos cabelos, altura, tudo isso constitui o fenótipo. Já o genótipo, por outro lado, é toda a constituição genética de um indivíduo, ou seja, os genes. Assim, as características determinadas pelo genótipo em associação com o meio ambiente irão determinar o fenótipo. E o que são os genes? Bom, os genes são fragmentos de DNA que codificam informações específicas e, junto com os nucleotídeos, irão formar os cromossomos, que são as moléculas de DNA em seu estado condensado. O DNA assume o estado de cromatina, que é um filamento longo e fino, quando a célula está em intérfase, ou seja, quando ela não está no processo de divisão celular. E ao entrar em divisão, o DNA irá assumir a forma de cromossomo, que nada mais é do que a cromatina altamente condensada. Bom, os cromossomos homólogos são cromossomos que são iguais em tamanho, posição do centrômero e de genes. Um alelo vai ser cada uma das formas alternativas de um gene que determina uma característica. E esses alelos ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos. Um alelo pode ser apresentado em um indivíduo sendo igual, um indivíduo pode apresentar dois alelos iguais e ele vai ser considerado homozigoto, ou ele pode apresentar dois alelos diferentes e ele vai ser considerado heterozigoto. Nesse segundo caso, dos heterozigotos, um alelo sempre será dominante sobre o outro, que será seu recessivo. Aqui eu trouxe a imagem de um cariótipo humano, que é o conjunto de cromossomos de um indivíduo. A espécie humana apresenta em seu cariótipo 22 pares de cromossomos autossomos, cromossomos homólogos, e um par de cromossomos sexuais, que vai ser XX ou XY. Bom, agora com isso em mente, a gente pode avançar um pouco no conteúdo de genética. Vocês sabem quem foi Mendel? Gregor Mendel é conhecido como pai da genética, e ele foi um biólogo, botânico, monge e meteorologista, que viveu e realizou seus estudos no século XIX. Porém, seus estudos só tiveram sua importância reconhecida na virada para o século XX, ou seja, ele não viveu para ver a importância dos seus estudos ser reconhecida. Ele queria entender o princípio da hereditariedade, ou seja, entender como uma característica é passada de pai para filho. E foi aí que tudo começou. Para introduzir o assunto de genética mendeliana, é muito importante que a gente ressalte o trabalho dele, porque a escolha de material e o método que ele escolheu para trabalhar com esse material foram imprescindíveis para todo o conteúdo de genética que a gente tem até hoje. Mendel escolheu trabalhar com as ervilhas, e isso foi muito importante para o sucesso de seus estudos. Por quê? Bom, em primeiro lugar, as ervilhas são plantas autógamas. O que isso significa? Significa que elas são plantas que se reproduzem por autofecundação, ou seja, o gameta masculino fecunda o gameta feminino do próprio indivíduo que os produz, pois ele apresenta os dois sexos. Em segundo lugar, as ervilhas apresentam fenótipos contrastantes e de fácil observação e diferenciação. Por exemplo, plantas que apresentam sementes verdes ou amarelas, lisas ou rugosas, enfim. E, em último lugar, as ervilhas têm o ciclo de vida curto, o que possibilita que os resultados sejam observados de forma rápida. E em um estudo, isso é muito importante.
Bom, além da escolha do material, a forma com que Mendel escolheu trabalhar esse material também foi muito importante para os resultados que ele buscava obter. Em primeiro lugar, ele fazia análise de um caráter por vez. Lembrando que caráter são essas características, como a cor da semente ou a textura, enfim. Em segundo lugar, ele fazia o cruzamento de genitores contrastantes. O que isso quer dizer? Bom, esses genitores representam os pais, e é importante que eles tenham características marcantes e muito diferentes entre si, para que seja fácil de observar, certo? E em último lugar, ele fazia a quantificação dos dados. Todas essas características que eu disse compõem uma análise qualitativa, e ele fazia essa análise qualitativa lado a lado com uma análise quantitativa, ou seja, ele sempre registrava as quantidades de indivíduos com cada característica que ele estava analisando. E isso permitiu que ele observasse os padrões que a gente vai observar a seguir. Bom, a primeira lei de Mendel diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação de gametas, de modo que cada gameta recebe um fator ou outro com a mesma chance. Parece confuso, mas a gente vai entender cada parte dessa afirmativa. Bom, em primeiro lugar, hoje a gente sabe que o par de fatores é o par de alelos, porque na época que Mendel realizou esses estudos, ele não tinha esse conhecimento, o que torna o estudo dele ainda mais fantástico. Então, esse conhecimento de que o par de fatores dito por Mendel é o par de genes alelos, a gente só tem hoje, depois de muito estudo agregado aos estudos de Mendel. E, como eu disse lá na introdução, a gente sabe também que esses fatores podem ser iguais em um indivíduo homozigoto ou diferentes em um indivíduo heterozigoto. E, nesse caso, um fator será dominante sobre o outro, que será recessivo. Bom, a gente sabe também que o processo de formação de gametas é a meiose. E eu queria lembrar aqui que nesse nosso programa, a gente também tem a aula sobre divisão celular, ministrada por outra bolsista, que é muito importante que vocês também acessem, porque o entendimento de divisão celular está intimamente ligado com o entendimento de genética básica. Mas apenas para a gente falar aqui rapidamente, a separação desses fatores ditos por Mendel na meiose vai ocorrer mais especificamente na anáfase 1, que é onde os cromossomos homólogos, onde estão os genes alelos, serão separados. E para concluir essa afirmativa, a gente sabe que a probabilidade de cada um dos gametas formados receber, por exemplo, o alelo azão ou azinho é exatamente a mesma. Então, essa é a primeira lei. Para entender melhor, a gente vai supor o cruzamento de um parental ou genitor, lembrando que representam os pais, um com sementes verdes e outro com sementes amarelas. Bom, nesse caso, a gente observa que F1, que é a filial, ou seja, é a primeira filial resultante desse cruzamento, foi 100% de sementes amarelas, ou seja, a característica sementes verdes some, entre aspas, mas a gente sabe que ela só some do fenótipo e não do genótipo. Por quê? Porque a gente sabe que esse indivíduo vai carregar os genes de sementes verdes, que ele herdou de um parental, e o gene de sementes amarelas, que herdou do outro parental, certo? Então, por que essa característica some? Bom, quando a gente vê uma filial 100% de sementes amarelas, a gente pode concluir que a característica sementes amarelas é dominante sobre a característica sementes verdes. Então, a gente conclui que o parental de sementes verdes é homozigoto recessivo e tem o genótipo azinho-azinho, e o parental de fenótipo sementes amarelas é o homozigoto dominante e tem o genótipo azão-azão. Dessa forma, o homozigoto dominante sempre vai produzir gametas do tipo azão e o homozigoto recessivo sempre vai produzir gametas do tipo azinho. Então, aqui na filial 1, que a gente tem 100% de sementes amarelas, a gente vai ter o genótipo sempre heterozigoto, porque sempre vai ser resultado da fusão de um gameta azão com um gameta azinho. Bom, essa filial também pode se reproduzir e será por autofecundação.
Agora, na geração F2, que é resultado da geração F1, a gente pode determinar o genótipo por meio do quadro de Punnett, porque cada um dos indivíduos da F1 vai produzir gametas do tipo Azão e do tipo Azinho. E esses gametas, ao se fecundarem, poderão produzir esses tipos de genótipos aqui. Bom, em um cruzamento de indivíduos Azão-Azinho, a gente vai produzir a famosa proporção que caracteriza a primeira lei de Mendel, que é a proporção 3:1. Por que 3:1? Porque a gente tem 3 genótipos para o fenótipo dominante, que é sementes amarelas, e um genótipo para o fenótipo recessivo, que é semente verde. Então, essa é a proporção que caracteriza a primeira lei de Mendel. Com esses genótipos, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, para o fenótipo sementes amarelas, e o genótipo azinho-azinho para a característica semente verde, certo? Então, agora para encerrar, eu gostaria de trazer algumas questões que já apareceram em vestibulares para a gente entender de forma mais prática como que esse conteúdo é cobrado. Essa primeira questão é uma questão do Enem. E ela diz o seguinte: Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas, e observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Bom, é muito importante que a gente leia o enunciado das questões com muita atenção, principalmente uma questão de Enem, onde a gente tira muita informação do enunciado. Então, só nessa primeira frase, a gente já tira muita informação. Olha só, quando ele diz plantas puras, a gente sabe que isso significa que são homozigotas. E aí, como a gente sabe qual é a homozigota recessiva e qual é a homozigota dominante? Já com a conclusão dessa primeira frase. Observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Então, se a F1 foi 100% de flores vermelhas, a gente sabe que essa é a característica dominante, certo? Então, plantas puras de ervilhas com flores vermelhas será o parental homozigoto dominante, enquanto plantas puras com flores brancas será o parental homozigoto recessivo, certo? Continuando. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva, exatamente. A explicação oferecida por ele para esses resultados era de que as plantas de flores vermelhas da geração inicial P possuíam 2 fatores dominantes iguais para essa característica, Vzão, e as plantas de flores brancas possuíam 2 fatores recessivos iguais, Vzinho. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos F1, tinham um fator de cada progenitor e eram Vzinho, combinação que assegura a cor vermelha nas flores. Agora a pergunta: tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são Vzão das que são Vzinho? Bom, em uma questão de vestibular, é sempre importante que a gente fique atento para dois passos. O primeiro é ler o enunciado com muita atenção e fazer anotação, sublinhar as partes mais importantes e ver tudo que a gente pode inferir do enunciado. Uma questão de Enem sempre tem um enunciado grande que a gente pode tirar muita informação, como vocês viram aqui, que a gente tirou bastante informação. E o segundo passo é prestar muita atenção na pergunta que está sendo feita para a gente. Olha só, tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são Vzão das que são Vzinho? Bom, o que ele quer saber? Já que a característica flores vermelhas é a característica dominante, e a gente vai ter essa característica tanto em plantas homozigotas dominantes quanto em plantas heterozigotas, em um grupo apenas de plantas com flores vermelhas, como a gente vai diferenciar esse genótipo? É isso que ele quer saber. Eu já marquei aqui a alternativa B como correta, mas a gente vai entender por que ela está correta e por que as outras estão erradas. Bom, a alternativa B diz o seguinte: cruzando-as com plantas recessivas de flores brancas. As plantas Vzão produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto as plantas Vzinho podem produzir descendentes de flores brancas. E é exatamente isso, essa questão está correta, porque o que essa alternativa especifica aqui é o que a gente chama de cruzamento teste, onde a gente pega
qualquer genótipo e cruza com o genótipo recessivo. E é isso que ele está especificando aqui. Quando a gente pegar plantas de genótipo Vzão e cruzar com plantas recessivas, ou seja, Vzinho, a gente vai produzir apenas descendentes de flores amarelas. E é justamente o cruzamento que ele está falando no enunciado da questão. Por quê? Porque as plantas Vzão vão produzir gametas sempre do tipo Vzão e as plantas Vzinho vão sempre produzir gametas do tipo Vzinho. Então, o resultado, a filial desse cruzamento sempre vai ser heterozigota, ou seja, sempre vai determinar a característica dominante, sempre de flores vermelhas. E aqui, enquanto as plantas Vzão podem produzir descendentes de flores brancas. Por quê? Essas plantas Vzão vão produzir tanto gametas do tipo Vzão quanto gametas do tipo Vzinho. Ao passo que as recessivas, como a gente já falou, sempre vão produzir gametas do tipo Vzinho, então pode haver a fecundação de 2 gametas Vzinho, formando assim plantas de flores brancas. Essa alternativa está correta. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Bom, na letra A diz o seguinte: cruzando-se entre si, é possível identificar plantas que têm o fator Vzinho na sua composição pela análise de características exteriores dos gametas masculinos, os grãos de pólen. Bom, essa alternativa está incorreta porque diz que a gente poderia determinar o genótipo por meio de características exteriores dos gametas masculinos, que são os grãos de pólen. E essa alternativa está incorreta porque a gente não consegue determinar o genótipo apenas observando o fenótipo. Então é por isso que ela está incorreta. Agora a letra C diz o seguinte: cruzando-as com plantas de flores vermelhas da geração P. Os cruzamentos com plantas de Vzinho produzirão descendentes de flores brancas. Bom, as plantas de flores vermelhas da geração P são essas plantas de genótipo Vzão, certo? Se a gente cruzar as plantas de genótipo Vzão com plantas de genótipo Vzinho, elas irão produzir flores, descendentes de flores brancas? Vamos ver. As plantas da geração P, Vzão, sempre vão produzir gametas do tipo Vzão, certo? Enquanto as plantas do tipo Vzinho vão produzir ou gametas do tipo Vzão ou gametas do tipo Vzinho. Então, seria impossível ter a fecundação de 2 gametas Vzinho, já que as flores vermelhas da geração P não irão produzir esse tipo de gameta. Então, não vai ser possível produzir descendentes de flores brancas, é por isso que essa alternativa está incorreta. Agora a letra D diz o seguinte: cruzando-as entre si, é possível que surjam plantas de flores brancas. As plantas Vzinho, cruzadas com outras Vzinho, produzirão apenas descendentes vermelhas, portanto, as demais serão Vzão. Bom, as plantas Vzinho, cruzadas com outras Vzinho, irão produzir apenas descendentes vermelhas? Será? Bom, cada uma dessas plantas Vzinho vai produzir gametas do tipo Vzão ou do tipo Vzinho. Então, a gente pode ter tanto a fecundação de um gameta Vzão com outro gameta Vzinho, de um gameta Vzão com outro gameta Vzão e de um gameta Vzinho com outro gameta Vzinho. Então, ela não vai produzir apenas descendentes vermelhas, porque ela também vai poder produzir flores brancas. Então, essa alternativa está errada. A letra E diz o seguinte: cruzando-as com plantas recessivas e analisando as características do ambiente onde se dão os cruzamentos, é possível identificar aquelas que possuem apenas fatores Vzão. Bom, essa está incorreta porque diz que as características do ambiente onde se dão os cruzamentos poderiam fazer a gente identificar o genótipo, e isso não é correto. O fenótipo, ele depende, como eu disse lá na introdução, tanto do genótipo quanto das características do ambiente. Então, apenas uma não é possível para determinar a outra. Tudo certo com essa questão? Bem tranquila, né? Vamos para a segunda. Essa segunda questão caiu no PISME e ela diz o seguinte: até o início do século XX, a explicação mais aceita para a hereditariedade era de que os gametas eram formados por partículas provindas de várias regiões do corpo e na fecundação eles se fundiam, misturando assim as características dos pais em um novo indivíduo. Mendel postulou que fatores ou elementos, ou como a gente sabe agora, genes alelos,
eram responsáveis pela transmissão de tais características e que eles são recebidos dos pais via gametas. Marque a alternativa que representa de forma correta as explicações de Mendel para a hereditariedade e os conceitos atuais da genética. Bom, mais uma vez eu já marquei a letra B como a correta, mas a gente vai entender por que ela é correta e por que as outras estão erradas. Letra B nos diz o seguinte: ao herdar dos pais dois alelos diferentes para uma mesma característica hereditária, um indivíduo pode ter manifestado apenas uma variável, o fenótipo dominante. Bom, essa alternativa é exatamente o exemplo que a gente citou das sementes amarelas e verdes. Quando foram cruzados indivíduos que produziam sementes amarelas com indivíduos que produziam sementes verdes, a geração 1, a filial 1, sempre manifestou apenas a variável do fenótipo dominante, que era a característica sementes amarelas. Então, é exatamente o que essa questão está falando, por isso que ela é a alternativa certa. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. A letra A diz o seguinte: os genes correspondem ao que Mendel denominou fatores que se unem durante a fecundação, gerando um indivíduo com as características intermediárias do pai e da mãe. Bom, ela está dizendo o contrário do que diz a letra B, vocês concordam? Porque ela diz que vai gerar um indivíduo com características intermediárias do pai e da mãe. E não, esse indivíduo vai manifestar a variável do fenótipo dominante, como diz a letra B. Por isso que a letra A está incorreta. Bom, na C diz o seguinte: na formação dos gametas, os alelos para uma mesma característica, herdados de pai e mãe, se separam independentemente nas células diploide. Bom, essa questão aqui está errada, essa alternativa está errada, porque ela diz que os gametas são células diploides. E não, os gametas são células haploides. Isso significa que os gametas possuem apenas um conjunto cromossômico que, na fecundação, se juntará com outro conjunto cromossômico para aí sim formar uma célula diploide. Então, essa está errada, porque os gametas são células haploides e não diploides. Letra D. Diz o seguinte: em um indivíduo, cada característica hereditária é condicionada por um alelo resultante da associação de diferentes genes oriundos da fusão dos gametas do pai e da mãe. Bom, essa alternativa está errada porque cada característica é condicionada por um alelo que vai ser herdado ou do pai ou da mãe, e não de associação desses genes. A gente vai herdar um alelo do pai e outro da mãe. Então, é por isso que essa está errada. Na letra E diz o seguinte: na segunda fase da meiose, ocorre o pareamento dos genes alelos em cromossomos homólogos na placa equatorial da célula, para a formação de gametas. Bom, essa alternativa está errada, porque o pareamento dos genes alelos em cromossomos homólogos na placa equatorial da célula ocorre na primeira fase da meiose, e não na segunda. Mais uma vez aqui lembrando o quanto o conteúdo de divisão celular é importante para o conteúdo de genética. Tudo bem com essa questão? Também bem tranquila, né? Então é isso. Essa é a introdução à genética mendeliana e a primeira lei de Mendel. Espero que tenha ficado claro e que tenha agregado muito conhecimento para vocês nessa jornada de pré-vestibular. Gostaria de lembrar que, em caso de dúvida, vocês podem retornar a assistir essa aula e também que a aula de segunda lei de Mendel, assim como vários outros conteúdos, também está disponível aqui nesse programa para que vocês possam acessar. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora, à CAPES e ao PIBID pela oportunidade. Bons estudos!